Olá, meu nome é Valmira e eu e as minhas colegas Aline e Lidivânia somos alunas do curso superior de licenciatura em Ciências Biológicas no IF Baiano Campus Serrinha e vamos nesse vídeo falar um pouco sobre o fluxo de energia nos ecossistemas, que é um tema trabalhado na disciplina de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas e que foi proposto pela professora doutora Jaqueline Figueiredo. O fluxo de energia consiste no caminho em que a energia percorre ao longo do ecossistema. Essa energia ela é transferida de um nível para o outro e, no fim, acaba se perdendo em forma de calor. Vale lembrar que esse fluxo de energia ele ocorre de forma unidirecional, ou seja, ele vai sempre em uma única direção. Além disso, ele diminui ao longo do caminho e, no fim, não pode mais ser reaproveitado. O início desse fluxo de energia começa com a luz solar, que representa a fonte externa de energia capaz de sustentar todo o planeta. Para entender melhor como ocorre esse fluxo, precisamos entender alguns conceitos fundamentais. Eu falarei apenas de 3 deles: as leis da termodinâmica, as duas leis da termodinâmica e a radiação solar. Os demais serão explicados pelas minhas colegas, Aline e Lidivânia, logo mais à frente. Bom, não dá para falar sobre fluxo de energia sem antes falar das leis da termodinâmica que estão envolvidas nesse processo de fluxo de energia. A primeira lei que eu trago para vocês é a lei da primeira lei da termodinâmica, que também é chamada de lei da conservação de energia. Energia é definido como a capacidade de executar um trabalho. O comportamento dela pode ser descrito por essa primeira lei, que também, como disse, pode ser chamada de lei de conservação de energia, que estabelece que a energia pode ser transformada, mas não pode ser criada nem destruída. Um bom exemplo disso é a luz, que é uma forma de energia que pode ser transformada em trabalho, em calor, ou, a depender da situação, também pode ser transformada em energia potencial de alimento. No entanto, nenhuma dessas transformações da luz ela pode ser criada e também não podem ser destruídas. A segunda lei da termodinâmica, ou também chamada de lei de entropia, é essa que eu vou trazer para vocês agora. A entropia, ela significa em transformação. É uma medida de energia não disponível resultante de transformações. Esse termo entropia também costuma ser usado como índice geral de desordem associado à degradação da energia. Mas por que degradação? A segunda lei da termodinâmica, ela pode ser explicada de várias formas. Uma delas diz o seguinte: nenhum processo que envolva a transformação de energia irá ocorrer de forma espontânea, sem que haja a degradação da energia de uma forma concentrada para uma forma dispersa. Mas o que isso quer dizer exatamente? Os organismos, os ecossistemas e toda a ecosfera possuem o poder de criar e de manter um estado elevado de ordem interna ou uma condição de baixa entropia. Essa baixa entropia é obtida ao dissipar de forma contínua e eficiente a energia de alta utilidade, a luz ou alimento, por exemplo, em uma energia de baixa utilidade, no caso do calor. Os ecossistemas e o organismo são sistemas termodinâmicos abertos, em estado de não equilíbrio, que trocam energia continuamente e matéria com o ambiente, para reduzir a entropia interna e aumentar a externa. Com isso, eles ficam em conformidade com as leis da termodinâmica. Além das leis da termodinâmica, no fluxo de energia também tem a radiação solar, que está diretamente ligado com esse ambiente de energia. E o que exatamente é a radiação solar? Essa radiação que atinge a Terra consiste em 3 componentes, sendo que desses 3, apenas um é visível, que é a luz. Os outros 2, que são as ondas curtas ultravioletas e as ondas longas infravermelhas, a gente ouve muito falar deles, mas eles são invisíveis para nós. Devido à natureza diluída e dispersa, apenas 5% no máximo dessa luz que é visível para a gente pode ser convertida através da fotossíntese em energia mais concentrada da matéria orgânica para os componentes bióticos do ecossistema. Essa fotossíntese que é feita pelas plantas e algas do nosso planeta. A radiação que atinge a superfície terrestre, em um dia claro, por exemplo, é cerca de 10% ultravioleta, 45% visível e 45% infravermelha. A fotossíntese que está restrita, a ocorrer apenas na luz visível, ela sofre variação em dias nublados, obviamente, e em profundidades de águas límpidas, mas ela não deixa de ocorrer, mesmo com variações,
ela não deixa de acontecer. A radiação térmica é um outro componente do ambiente de energia, que pode vir de qualquer superfície ou objeto em uma temperatura acima do zero absoluto. Conceito de produtividade. Então, para a gente falar sobre conceito de produtividade, a gente precisa falar sobre pirâmide de energia e também cadeia alimentar. Já sabemos que a cada nível trófico que vai passando a energia na cadeia alimentar, a quantidade de energia vai diminuindo. Isso acontece porque, basicamente, em cada nível trófico, parte da energia ela é utilizada pelo próprio organismo para o seu metabolismo e somente uma pequena parte que sobra que é passada para o próximo nível trófico, o nível trófico seguinte. Então, eu trouxe aqui para representar uma pirâmide de energia, e ela mostra que a energia sempre está em maior quantidade nos produtores, ou seja, na base da cadeia produtora, né? na base da pirâmide de energia. Uma parte dessa energia produzida pelos produtores será utilizada por eles mesmos para realizar as suas atividades, né? O seu metabolismo. E o que sobra é passado para o próximo nível trófico, o nível trófico seguinte, no caso, o nível trófico dos consumidores primários, que também vai utilizar parte dessa energia e depois vai passar a energia que sobrou, né, para o próximo nível trófico, e essa energia vai passando entre os níveis tróficos. Então, é por isso que a energia ela vai diminuindo com o passar dos níveis tróficos. Ou seja, quanto maior a quantidade, né, de níveis tróficos, menor será a quantidade de energia disponível para ele. A verdade é que os seres autotróficos eles têm a capacidade de transformar a energia não consumível, no caso a energia luminosa, em energia consumível, que é a energia química. Então, eu venho mostrando aqui esse esqueminha, né? Esses seres têm essa capacidade. E essa capacidade de transformar energia luminosa em energia química é chamada de produtividade. Então, o que isso quer dizer, né? Essa produtividade. Então, aqui vem nos dizendo que, basicamente, quanto maior a quantidade de energia que o organismo ele consegue produzir para os outros seres vivos consumidores, digamos assim, maior será a sua produtividade. Então, essa produtividade, ela, ela seria a incorporação de energia na forma de biomassa acumulada nos organismos a partir dos produtores. Então, isso significa que os organismos produtores, através da luz, conseguem fixar o gás carbônico na forma de matéria orgânica. E essa matéria orgânica ela recebe o nome de biomassa. E essa biomassa ela vai sendo transferida ao longo da comunidade. Lembrando que a cada nível trófico se perde um pouco dessa energia, né, na forma de calor, como mostra esse esquema aqui. Então, absorve luz, mas perde parte dessa energia na forma de calor. E é por isso que a gente diz que a energia ela não pode ser reciclada em um ecossistema. Vou pegar aqui um exemplo né, das plantas, né, que já venho falando, que são seres autotróficos e fazem fotossíntese, que é a transformação da energia luminosa não consumível em energia química. Então, quanto mais a planta ela conseguir fazer essa transformação de energia luminosa em química, maior será a sua produtividade. E falando em produtividade, vamos ver sobre a produtividade primária bruta, a produtividade primária líquida, a produtividade secundária líquida e um pouco sobre a produtividade da comunidade. Bem, produtividade primária bruta, o que é? Ela é a taxa total de fotossíntese, incluindo a matéria orgânica consumida na respiração durante o período de mediação. Ou seja, ela também é conhecida como fotossíntese total. E também pode ser chamada pela sigla PPB, produtividade primária bruta. Então, essa produtividade é a quantidade de energia luminosa que foi transformada em energia química e está disponível para todos os seres vivos. Então, o total de energia produzida pelo produtor é o que chamamos de produtividade primária bruta. Mas é importante entender o que é energia consumível e não consumível. Então, uma planta, que é um organismo produtor autotrófico, quando ela pega a energia luminosa e ela usa essa energia para formar energia química, essa energia química, depois ela vai ser utilizada para formar os compostos orgânicos, né? Nas moléculas que vão ali formar os carboidratos, vão formar os lipídios, os óleos, os amidos, as gorduras, e ali tem muita energia consumível para todos os seres vivos. Então, já a energia luminosa não tem essa capacidade. Não mostra essa pirâmide. Então, parte da energia primária bruta, como indica aí, mostra que os produtores primários eles vão usar essa energia com ele mesmo
como, por exemplo, no caso das plantas, eles vão utilizar essa energia primária bruta que eles produziram para formar as suas partes, como folha, fruto, flor, semente, e também para se desenvolver e realizar processos básicos como a respiração celular. Depois, a energia que sobra é a que vai ser passada para o nível trófico seguinte, né? E aí, quando vier um animal, provavelmente um herbívoro, e se alimentar desse produtor primário, essa energia que sobrou será consumida por esse herbívoro, por esse consumidor primário, e essa energia vai passar para o nível trófico seguinte e ela é chamada de produtividade primária líquida. Então, o que seria essa produtividade primária líquida? Ela é a taxa de armazenamento da matéria orgânica nos tecidos da planta que excede o uso respiratório. Em outras palavras, a ppl é a quantidade de energia total que o ser autotrófico produziu, ou seja, é a ppb menos o que o organismo gastou com ele mesmo, que vai ser igual a ppl. Então, trouxe aqui um esqueminha para entender, né? A ppl, a ppb é a quantidade de energia total que o ser autotrófico produziu, menos o que ele gastou com ele mesmo. Então, isso é igual a ppl. Então, logo, a ppl é a ppb menos R, ou seja, menos o gasto que aquele produtor, que aquele ser ali utilizou com ele mesmo. Geralmente, a ppl é metade da ppb, e ela mostra a quantidade de energia que está disponível em um ecossistema para sustentar todos os seres vivos que estão ali. A ppl ela é maior em florestas tropicais, como a Amazônia, como recifes de corais, entre outros. E, nestes casos, locais quentes e úmidos com altas temperaturas, a ppl ela é maior. Ela é muito mais alta. Já em locais frios, secos e desertos, a ppl ela é baixa. Vale destacar também que quanto maior a ppl, maior será a quantidade de energia consumível e maior também será a biodiversidade de espécies que vivem ali naquela região. Então, ao falar de ppl, a gente também não pode esquecer dos ecossistemas aquáticos, pois a ppl em sistemas aquáticos ela é muito alta devido às algas, os fitoplânctons, e tem a capacidade, né, que é a base da cadeia alimentar aquática, e tem a capacidade muito alta de produzir energia essa que vai ser disponibilizada para outros organismos. Tá, e a produtividade secundária líquida? Então, essa produtividade ela tem a ver com a quantidade de energia que o consumidor primário, que é um herbívoro, ele consegue ou conseguiu disponibilizar para o próximo nível trófico. Qual é o próximo nível trófico? O de consumidor secundário. Então, eu trouxe aqui esse esqueminha para a gente entender, né? Que essa produtividade ela realmente tem a ver com a quantidade de energia que o consumidor primário, o consumidor primário, que no caso é esse burrinho aí que coloquei, um herbívoro, ele conseguiu ou ele consegue disponibilizar para o nível trófico seguinte, ou seja, para o consumidor secundário. Então, ele vai pegar a energia dos produtores e vai utilizar. E o que sobrar vai ser passado para o consumidor secundário. E, no caso da produtividade terciária, a produtividade terciária é a quantidade de energia que o carnívoro ele vai conseguir do herbívoro. É a quantidade que ele vai conseguir do herbívoro que se alimentou. Ele vai usar uma parte daquela energia e o que sobra vai ser passada para o próximo nível trófico. E aqui vai ser chamada de produtividade terciária, pois ela se refere à disponibilidade no terceiro nível trófico. Que é essa imagem do leãozinho, certo? Essa energia produzida pelos produtores, né? Ela é chamada de, só revisando, chamada de produtividade primária bruta, que vai passar ao longo dos níveis tróficos, né? Ela vai se perdendo, né? Diminuindo ao passar pelos níveis tróficos. Eu trouxe aqui um exemplo, né? Nível trófico 1, 2, 3 e 4. Aí eu coloquei aqui para a gente entender como que acontece essa passagem de energia entre o primeiro nível trófico até os níveis tróficos seguintes. Por exemplo, o nível trófico 2, ele adquiriu energia do nível trófico 1, chamado de E. Nível trófico 1 é E. E dessa energia, o nível trófico 2, ele usou, né, para o seu próprio metabolismo, e uma parte também ele perdeu em forma de calor. Então, o que vai sobrar, eu vou chamar de
E1, e a gente já sabe que esse E1 ele é menor do que E. E essa energia que restou, eu vou chamar de produtividade primária líquida. E é justamente a que vai ser transferida para os demais níveis tróficos. Então, a energia E1, que é a produtividade primária líquida, vai ser transferida para o terceiro nível trófico. E vai consumir parte dessa energia para o seu próprio metabolismo, vai perder uma parte também em forma de calor, e o restante, chamado de E2, lembrando que E2 é menor do que E1, porque parte dessa energia ficou, né, aqui, e então essa energia vai ser transferida para o nível trófico seguinte, e assim por diante. Com relação à produtividade primária da comunidade, ela é a taxa de armazenamento da matéria orgânica não usada pelos heterótrofos. Então, ou seja, ela é a produção primária líquida menos o consumo heterotrófico, durante ali um período considerado, geralmente a época de crescimento ou um ano. Nós, seres humanos, como a maioria dos animais, conseguimos viver graças à energia que obtivemos a partir dos alimentos que nós consumimos aí ao longo do dia. E essa energia, ela nos dá a capacidade de executar várias funções necessárias aí para a nossa sobrevivência. Essa energia, ela é transferida ao longo de uma cadeia. Essa cadeia é chamada de cadeia alimentar. Nessa imagem, vocês podem ver um exemplo de cadeia alimentar, onde tem o que é comido, que é o alimento, ligado a quem o consome através de setas. E aí essas setas, elas vão indicando o caminho que vai seguindo essa energia. Então, a energia da planta vai sendo passada para o camundongo, a energia do camundongo vai sendo passada para a cobra, e a energia da cobra vai sendo passada para a águia. E aí, essa cadeia alimentar, ela pode ser de dois tipos. Pode ser de pastejo e de detritos. A cadeia alimentar de pastejo é onde a base, ou a energia ali que sustenta a cadeia, são as plantas, que são seres autotrófos. O que quer dizer isso? Que são seres que produzem ali seu próprio alimento. E aí elas são consumidas por herbívoros pastadores, que podem ser o boi, a vaca, o carneiro. E os carnívoros vão se alimentando dos bois, né? Então aí é um exemplo de cadeia de pastejo. Já aí de detritos, base da matéria orgânica é a não viva, né, que é decorrente aí da decomposição de corpos de vegetais e de animais e também os seus excrementos. O que acontece? Essa matéria ela é processada, é degradada por micro-organismos decompositores, que são os fungos e bactérias. Esses fungos e bactérias liberam, quando consumidos, né, essa matéria em decomposição, eles consomem e aí liberam como forma de nutrientes para as plantas, né, que pode ser através do nitrogênio, né, e tem também do fósforo, do potássio. Então, esses são os nutrientes que são liberados aí por esses micro-organismos, né? A matéria orgânica que sobra também, eles podem ser consumidos por organismos detritívoros, que são representados pelas minhocas, né? E essas minhocas são alimentadas aí por carnívoros, que, exemplo, a galinha, né? Eles se alimentam da minhoca. Né? E a minhoca se alimenta aí da matéria orgânica, né? Então, aí é um tipo de cadeia alimentar que são chamadas de detritos. Normalmente, na natureza, essas cadeias, elas estão interligadas, né? Esses dois tipos de cadeias estão interligados em forma de teia alimentar. O que é que são essas teias? São esse conjunto aí de cadeias, né? Então, as teias são formadas aí por vários tipos de cadeias. E no caso desse exemplo que vocês estão vendo, aí tem um exemplo de duas cadeias alimentares, onde um organismo está se relacionando ali com o outro, né? A energia deles estão sendo transferida aí de uma ao outro em forma de teia. Essas cadeias e teias, elas possuem níveis tróficos, né? No caso do pastejo, o primeiro nível trófico está relacionado às plantas, porque ela é a base, né? É através dela que é produzido aí energia para ir para outros níveis. O segundo nível trófico são os animais que consomem essas plantas, né? São os herbívoros. E o terceiro nível trófico já está relacionado aí aos carnívoros, que se alimentam daqueles animais que são herbívoros. O que vai definir, né, a posição do nível trófico é o hábito alimentar ali dos participantes daquela cadeia. No caso da cadeia alimentar dos detritos, né, esse exemplo aí que vocês estão vendo, a galinha está no terceiro nível trófico e não o humano. Por quê? Porque quem se alimenta da minhoca é a galinha, né? Então, ela é prioridade. Ela é carnívoro igual ao humano, mas quem se alimenta da minhoca é a galinha. Então, ela está no terceiro nível trófico. Já aí, o humano, ele fica aí no último nível trófico, né? Que ele aí se alimenta da galinha. A questão aí do nível trófico vai depender
do hábito alimentar do animal mesmo. E nesse processo onde a gente falou que a energia está concentrada nas plantas, a gente se pergunta onde as plantas obtêm essa energia? Através da luz solar. Essa luz solar, né, essas plantas, elas captam e a transformam em seu alimento, utilizadas em vias metabólicas envolvidas aí no processos relacionados ao desempenho biológico aí dessas plantas. E aí elas utilizam para sua sobrevivência, né, suas atividades metabólicas mesmo, né, que faz ela crescer, se reproduzir. E essa energia ela armazena para isso. Outra parte, ela é transformada em calor, né, devido aí ao processo da respiração celular, né, e essa energia é liberada para o meio. Então, a energia que foi armazenada, né, para o seu metabolismo, ela fica na planta. Então, a gente pode ver que nesse fluxograma, que ali a planta ela tem uma grande quantidade de energia, né? Porém, quando perpassa para outros organismos, né, como o caso os herbívoros, essa energia ela não é mais a mesma quantidade, diminui. Então, ela vai sendo dissipada e perdida aí ao longo das cadeias, não sendo mais a mesma energia lá que estava na base da cadeia. Ela vai diminuindo ao longo aí da cadeia.